Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao nosso webinar. Aqui quem está falando é a Elisa. Eu sou assessora de Meio Ambiente da Rede Brasil do Pacto Global. Junto com a minha colega, Ana Aranha, a gente convidou vocês para estarem aqui hoje para falar um pouco como a corrupção impacta a mudança do clima. A gente tem o prazer de estar nessa iniciativa junto com os nossos colegas da Transparência Internacional, aqui hoje representado pelo Renato. Então, só para colocar todo mundo na mesma página, por favor, coloquem seus nomes e instituições no chat, para quem ainda não o fez. E para começar, então, eu vou Ana, você pode passar para mim, por gentileza? Passar a nossa agenda do dia. Então, eu vou dar essas boas-vindas para vocês, uma breve introdução do que é o Pacto Global, para quem ainda não conhece, não está familiarizado com a nossa iniciativa. Vou contar um pouquinho do que é a nossa plataforma de ação pelo clima, da qual eu sou ponto focal, o que a gente faz. E aí eu passo a palavra, então, para minha colega Ana, que vai falar sobre a ação contra a corrupção, que a gente também tem no Pacto. E, na sequência, a gente vai para o nosso speaker convidado e, no fim, a gente vai ter um espaço de debate e pergunta. Então, guardem suas perguntas ou coloquem no nosso chat, que aí, no final, a gente vai vai abrir para vocês interagirem e participarem conosco. Tá bem? Então, começando, para quem não conhece ainda o Pacto Global, Ana, pode ir para o próximo, por gentileza. Nós somos uma iniciativa vinculada às Nações Unidas. Pode ir para o próximo. Aqui é rapidinho. Então, o Pacto Global, ele surgiu nos anos 2000, quando, então, secretário-geral da ONU, Kofi Annan, ele teve uma grande sacada, que foi, ele entendeu que se a gente quiser avançar numa agenda de sustentabilidade, uma agenda social e ambiental, é importante engajar todos os setores da sociedade. Foi então que ele criou essa iniciativa que tem como principal foco o setor empresarial. Ele é baseado, então, essa iniciativa hoje, ela é baseada nos princípios de direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E hoje o Pacto Global é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, tendo globalmente mais de 13 mil membros. No Brasil, a gente chegou em 2003, hoje a gente já tem mais de 870 integrantes só no Brasil, o que quer dizer mais ou menos 1/3 desses integrantes são grandes empresas, 1/3 desses integrantes são pequenas e médias, e outro 1/3 são o que nós chamamos de non-business, que seriam academia, associações, ONGs e outras instituições. Globalmente, o Pacto Global está em mais de 160 países e nós somos o país que tem a terceira maior rede do mundo, a maior das Américas e a maior do sul do mundo, e a gente é muito orgulhoso por isso. Atualmente, a gente opera dentro do âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Pode passar, Ana, por favor. Bom, então esses são os 10 princípios que eu mencionei, então isso é o que nós esperamos de todos os nossos membros, esse é o mínimo que a gente espera que nossos membros cumpram para estarem aptos a participar da nossa rede. Pode ir para o próximo, Ana. Então, os 10 princípios, eles são como se fosse nossa fundação, a nossa base, e quando a gente olha para o futuro, a gente provoca muito esses atores a olharem, ter esse viés da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode ir para o próximo. Então, como entrega de valor, aí as instituições que são membros do Pacto, né, a gente oferece ferramentas, soluções, compartilhamento de conhecimento, como é essa ação que a gente está tendo aqui hoje, capacitação, engajamento com stakeholders e parcerias, que também é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, melhores práticas, benchmarking e visibilidade. E aí a gente entrega esse valor principalmente através dos nossos 7 grupos temáticos, ou mais atualmente eles mudaram de nome, são plataformas de ação. Então a gente tem 7 plataformas de ação, 2 delas que estão se juntando aqui hoje para entregar esse webinar para vocês. Então, a primeira frente de ação que eu gostaria de compartilhar com vocês é a frente de ação que eu cuido, que é a ação pelo clima, o Action for Climate. Pode ir, Ana. E aí, eu acho importante a gente dar essa visão geral, como que está o clima hoje no mundo, antes da gente entrar de fato no tema da nossa conversa de hoje, né? Então, aí eu trago uma fala do nosso secretário-geral, Antônio Guterres.
ele fala que a mudança do clima já está se movendo mais rápida do que nós. É importante que a gente tenha essa noção de urgência e da necessidade de a gente aumentar nossa ambição quando a gente fala de agenda climática. E digamos que no final do dia o que a gente quer é que até a metade do século nós tenhamos neutralidade nas nossas emissões enquanto humanidade para garantir que o mundo tenha essa estabilidade e não aumente a temperatura mais do que 2 graus, de acordo com o Acordo de Paris, que está aí na tela agora para vocês, ou mais recentemente, depois de 2018, onde a gente teve um relatório aí do IPCC mostrando essa urgência, essa necessidade do aumento de ambição da agenda climática, que na verdade, idealmente, cada 0,1 grau importa. Então, idealmente, em vez de a gente ter uma meta que a gente olhe para 2 graus, a gente quer tentar manter o mundo não acima do 1,5. Nesse âmbito internacional, a gente tem esse compromisso, que é o Acordo de Paris, que ele fala dessa questão de mitigação, que é tentar evitar as emissões de gás de efeito estufa. Depois, a gente tem uma necessidade de adaptação. Então, uma vez que essa mudança do clima já está ocorrendo, como menciona o próprio secretário-geral da ONU, a gente precisa se prevenir e criar mecanismos para que a gente esteja adaptado a essas mudanças. E o terceiro ponto é facilitar fluxos financeiros entre países ditos no protocolo de Kyoto, anexo 1, não anexo 1, ou desenvolvidos, não desenvolvidos, como queiram chamar, ou em desenvolvimento. Então, a gente precisa facilitar esses fluxos financeiros para que os países que estão nesse momento de se industrializar, se desenvolver, façam isso de uma maneira mais sustentável do que foi feita anteriormente pelos outros países. E aí, quando a gente fala que o Brasil assina esse Acordo de Paris, isso quer dizer que, nacionalmente, a gente se compromete também a entregar algumas metas. E aí, essas metas, elas são chamadas de NDCs, ou Contribuições Nacionalmente Determinadas, em português, National Determined Contribution. E no Brasil, voluntariamente, o Brasil se comprometeu, então, até 2025, se reduzir as suas emissões em 37%, comparados a 2005, e em 43% em 2030, também comparado com 2005. Pode passar, né? Por favor. Porém, em dezembro do ano passado, a gente teve o Emission Gap Report, que é um relatório sobre a lacuna de emissões, é um relatório que é feito anualmente pelas Nações Unidas, dentro da agência UNEP, ou que agora é chamada ONU Meio Ambiente. E quando a gente olha para os compromissos de todos os países que entraram no Acordo de Paris e quais são as NDCs desses países, quais são as contribuições que esses países estão querendo entregar no âmbito do Acordo de Paris, se num cenário super ideal, todo mundo atender todos os compromissos que voluntariamente colocaram, então, por exemplo, se o Brasil chegar a atender esse compromisso aí em 2030 de redução de, se não me engano, ali era 47% das emissões, ainda assim a gente teria uma projeção de aumento de temperatura em 3,2 graus Celsius, que não é um cenário muito positivo para a gente. Pode passar, Ana, por favor. Então, no Brasil, como é que é a cara disso aqui no Brasil hoje, né? As emissões de gás de efeito estufa do Brasil estão ainda acima da média global e apesar da gente ter, né, realmente uma matriz energética relativamente limpa, quando a gente compara com o resto do mundo, a gente ainda tem muito dessas emissões em função do desmatamento ilegal. E aí eu já coloco o primeiro link com o tema de hoje, né, com a questão de corrupção e essa ilegalidade no desmatamento. E queimadas, principalmente na Amazônia, como a gente viu ano passado. E o outro ponto é que a gente tem já muitas perdas financeiras hoje em decorrência de eventos extremos climáticos, né? Ana, pode só voltar um pouquinho, que eu não sei o número de cabeça. Então, as perdas anuais em 2018, em 2019, desculpa, elas foram estimadas aí em 1,7 bilhão anualmente. Isso sem contar, obviamente, perdas que a gente não pode valorar, né? Que a gente não pode colocar um preço nisso, que são a perda das vidas e, enfim, bem-estar das pessoas e tudo mais. Então, hoje o Brasil ele está entre os 18 países que mais têm perdas econômicas em função de eventos extremos climáticos. Pode passar. E aí, nesse contexto internacional e nacional, como é que a gente linka isso com o setor empresarial, que é o nosso público-alvo, né, do Pacto Global?
É importante, então, que as empresas se comprometam com essa meta de garantir que a temperatura global não suba acima de 1,5. Então, não só as NDCs brasileiras, mas as empresas nacionais ou mesmo internacionais que têm operação no Brasil, a gente fomenta que elas assinem esse compromisso e tracem metas baseadas na ciência para garantir que as suas emissões não sejam compatíveis com o mundo 1,5, ou, em última instância, que se comprometam com um carbono neutro até 2050. Além disso, é importante que os negócios tenham essa interação, então, com políticas públicas, então, se engajem responsavelmente em políticas públicas, porque a gente sabe que cada setor da sociedade tem o seu papel, que é insubstituível. Então, ainda que as empresas sejam muito ambiciosas, a gente precisa de uma, aspas, contrapartida do setor público. Então, é importante que esses dois setores se conversem e façam o que a gente chama dentro do Pacto Global de Ambition Loop. Então, um aumento de ambição coordenada, né? Então, negócios podem se engajar responsavelmente para mudar políticas públicas, e políticas públicas podem fomentar novos negócios, novos modelos de negócio que sejam menos carbono intensivos. E, por fim, como eu mencionei, a gente tem que se preparar e se adaptar para essas mudanças que já estão ocorrendo. Pode passar, Ana. Daí 3 toquezinhos, não sei, ele ficou com essa animação. Então, dentro do âmbito do Pacto Global, a gente tem a Ação pelo Clima, que é a nossa plataforma que olha para as questões climáticas, e essa plataforma trabalha em 3 pilares: mitigação, resiliência e meios de implementação. Então, para ser um pouco mais lúdica, e como que eu normalmente explico esses 3 pilares, é o seguinte: quando a gente imagina que o clima é um carro em movimento, um carro acelerado, a gente precisa, para evitar qualquer desastre, a gente precisa pisar no freio. E esse pisar no freio seria a mitigação. Então, é quando a gente tenta reduzir nossos impactos, reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa. A gente tem aí a parte de resiliência, adaptação. Então, que mecanismos ou que estruturas eu tenho para que, no caso de um impacto, esse impacto seja, os riscos ou as consequências desse impacto sejam o mínimo possível. E aí a gente tem a adaptação, resiliência, que seria, por exemplo, num carro, um sistema de airbag. Então, no caso de eu ter algum tipo de bater o meu carro, eu vou ter esse sistema de airbag me protegendo dessa colisão. E na parte de meios de implementação seria, então, quais são as vias que a gente tem para reduzir essa velocidade? Então, que formas a gente tem para tentar contornar essa questão de mudança do clima? Então, nessa analogia com o carro, seria a estrada, as leis de trânsito, uma lombada, um radar de velocidade e assim por diante. Então, isso é como a gente, dentro do pacto, olha e trabalha para as questões de mudança do clima. E dentro desses 3 pilares, aí a gente tem inúmeras ações com os nossos membros, mas aqui eu acho que, para dar uma visão geral para vocês, é por aí. Se vocês tiverem interesse em saber qualquer mais detalhe de qualquer uma das nossas ações, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Pode passar, Ana, acho que já é meus contatos. É importante só mencionar, para vocês entenderem, né, que dentro do Pacto Global, como a gente trabalha com o setor empresarial, a gente também, para cada plataforma de ação, tem um ponto focal interno, nesse caso sou eu, mas a gente também tem uma coordenação, uma representação do setor empresarial. No caso de clima, é o Luiz Carlos Xavier, que trabalha na Braskem, então ele coordena essa plataforma de ação junto comigo, tá bem? De novo, agradeço aí a presença de todos e todas. Fiquem à vontade. E agora eu passo a palavra para minha colega Ana. Obrigada. Bom dia, Elisa. Bom dia, pessoal. Eu sou Ana Aranha, sou ponto focal de anticorrupção da Rede Brasil do Pacto Global. Eu vou apresentar para vocês aqui, rapidinho, em 10 minutos, a nossa plataforma de ação contra a corrupção. Como a Elisa falou, o Pacto Global ele é baseado em 10 princípios. A anticorrupção é o 10º princípio. Então, daqueles 10 princípios que ela apresentou lá antes, nós somos o 10º. E só em termos de curiosidade, na verdade, primeiro eram 9 princípios numa agenda de sustentabilidade. E aí, quando veio a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, é que o 10º princípio foi inserido. Então, a gente entrou por último
mas é um ponto importante, né? Não, e aí acho que é um link importante para o debate de hoje, que não dá para você pensar uma agenda de sustentabilidade sem pensar em anticorrupção. Então, até as Nações Unidas viram isso, o Pacto Global viu isso e colocou lá o 10º princípio. E em termos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a gente atua bastante forte com o 16, e o objetivo do 16 é promover sociedades pacíficas, inclusivas, para o desenvolvimento sustentável, proporcionando acesso à justiça para todos e construindo instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E isso significa que isso é não apenas no governo, mas também no setor privado. E aqui, falando da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, ela é o único instrumento anticorrupção global e legalmente vinculativo. O Brasil assinou ela é do início dos anos 2000, 2003, 2004. O Brasil, se não me engano, assinou em 2005. E ela é o instrumento jurídico que subjaz ao 10º princípio do pacto. O 10º princípio do pacto, quando ele foi incorporado justamente quando a agenda internacional estava se voltando para esse tema. A definição dela é uma definição básica, que a própria Transparência Internacional vai contar para a gente daqui a pouquinho a definição deles, mas que se parecem muito, que é o uso indevido do poder confiado para obtenção de ganhos privados. Então, acho que o primeiro ponto a se notar aqui, que a gente quer ressaltar, é que corrupção é muito além de propina e suborno. A Convenção convida os países a proibir, no mínimo, o suborno de autoridades públicas, sim, mas também obstrução da justiça, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, fraude, abuso do cargo, suborno e fraude no setor privado, enriquecimento ilícito de autoridades públicas. Então, acho que o primeiro ponto é expandir a nossa visão do que é corrupção e para depois a gente fazer esse vínculo com a agenda climática e depois fazer esse vínculo com o setor privado. Mas, em primeiro lugar, corrupção é muito além de propina e suborno. E o Pacto Global, como ele atua fortemente com as empresas, com o setor privado, ele entende que você combate corrupção de 3 formas. Primeiro, a gente tem que olhar para a ação individual das empresas, né? Então, a gente promove a integração de políticas e práticas anticorrupção nas estratégias de negócio. E é bem importante dizer isso, porque o Pacto Global, ele incentiva as empresas a repensarem o seu modelo de negócio. E quando a gente está falando de corrupção, a gente está querendo dizer que o modelo de negócio da empresa não pode considerar a corrupção como algo que vai ocorrer. Não pode incorporar isso no custo do negócio, né? E o que é chave. Então, a gente não está querendo dizer, com a agenda anticorrupção, que basta você ter uma política anticorrupção. A gente está querendo dizer que as empresas têm que olhar para o seu modelo de negócio, né? E não é mais o tempo do business as usual, como o secretário-geral da ONU costuma colocar. Então, mais uma forma de olhar é você olhar para a ação individual das empresas. O que elas estão fazendo dentro delas mesmas. Outra forma é o engajamento externo. Então, é promover compartilhamento de políticas, experiências, melhores práticas, histórias de sucesso com stakeholders externos, como o Pacto Global, por exemplo, mas não somente. Então, a gente sempre está presente em fóruns, promovendo esse webinar com os nossos convidados, por exemplo, sempre atualizando como que o Brasil está no cenário internacional, diante de outras redes locais, mas também com outros stakeholders. E ações coletivas, porque eu não sei se vocês sabem, mas é um grande foco da Rede Brasil do Pacto Global, ações coletivas anticorrupção, entendendo que é importante a empresa ter uma política anticorrupção, sim. É importante que ela engaje com outras e aprenda com outras, sim. Mas muito fundamental é a atuação como setor, é uma atuação conjunta. A atuação de uma empresa sozinha não é suficiente. As empresas atuando conjuntamente ao setor público e à sociedade civil, em geral as ações coletivas elas são multi-stakeholders também. Então, um setor conversa, um setor resolve estabelecer princípios e práticas anticorrupção e combina que, para além disso, não haverá negócios. É só assim que a gente entende que a gente consegue avançar, fazer a agenda anticorrupção avançar no setor privado. Isso não é exclusivo do Pacto Global, isso, na verdade, ações coletivas foi discutido muito pelo Banco Mundial, alguns anos atrás, eles lançaram uma publicação bastante forte,
mas hoje é uma atuação bastante forte do Pacto Global e da Rede Brasil especificamente. E aí, quais seriam os passos, então, para uma empresa começar lá naquele primeiro tópico, né, uma ação individual da empresa, o que ela faz para integrar esforços anticorrupção nas políticas e estratégias de negócio? E aqui a gente entende que para quem é da área de compliance, e a gente tem os dois públicos, isso é meio que chover no molhado, mas para quem não é, quem vem mais da área de clima, é importante a gente sempre ressaltar isso. Então, primeiro a gente precisa de um compromisso da alta liderança para integrar os princípios do pacto, inclusive nas estratégias e operações das empresas. Então, você precisa, isso todos os estudos anticorrupção do setor privado ressaltam, você precisa do comprometimento da alta liderança. Você precisa avaliar riscos, e para isso, inclusive, a Rede Brasil do Pacto Global tem um treinamento que é o treinamento de avaliação de risco de corrupção. Porque o olhar para a corrupção, ele não é o mesmo olhar para a empresa toda, né? Existem setores, existem áreas da empresa, existem departamentos, departamento de compra, departamento de vendas, que são departamentos ou que lidam com licenças ou que dependem de consultorias para lidar com o governo. Então, existem áreas dentro da empresa que estão sob um risco maior de se envolver em práticas corruptas, e aí, lógico, se você tem um risco maior, você tem que ter um certo tipo de ação contra outras áreas que têm risco menor, você tem que ter um outro tipo de ação. Então, você também precisa avaliar os seus riscos anticorrupção. Você precisa definir metas, estratégias e políticas, né? Ter uma política anticorrupção e depois você precisa implementar isso. Tem um código de conduta que, inclusive, coloca ali a tolerância zero em relação à corrupção, ou você vai criar um departamento na sua empresa de compliance ou de integridade, e onde que esse departamento vai estar localizado, né? Tem vários estudos internacionais, até da própria Transparência Internacional, que vão sugerir, né, como que esse departamento de compliance deve estar dentro da empresa, vinculado diretamente à alta direção, reportando diretamente para a alta direção. Depois você mede e monitora como que está o seu programa de anticorrupção, o seu programa de integridade, comunica o progresso e sempre treina os seus colaboradores, e depois isso coloca isso num ciclo que você sempre precisa estar reafirmando esse compromisso da alta liderança. Então, em termos bem simples e básicos, é isso. A plataforma de ação contra a corrupção do Pacto Global, como eu falei, ela promove o engajamento dos setores mais vulneráveis através de ações coletivas, e depois, quem quiser e tiver curiosidade também, pode me procurar. A gente tem hoje 2 ações coletivas em andamento, junto com o Instituto Ethos, que é de limpeza urbana e resíduos sólidos e de engenharia e construção, e pretendemos entrar também em outros setores, então a gente é sempre procurado por outros setores para iniciar ações coletivas. Promovemos disseminação de conhecimento, boas práticas e capacitação, como eu estava falando, a gente já tem o treinamento de avaliação de risco de corrupção e a gente vai entrar fortemente junto com a Fundação Dom Cabral e com o Instituto Ethos também, para discutir comportamentos de integridade, parcerias e articulação com outras agências das Nações Unidas, com o setor privado e o setor público, e, claro, desenvolvimento de soluções anticorrupção também, inclusive estratégias de compliance, gestão de risco, governança e transparência. E só para vocês saberem, em 2017, o GT, como nós éramos chamados, agora somos plataforma de ação, nós fomos uma das 23 organizações no Brasil reconhecidas com o selo Pró-Íntegro da ENCLA, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. É isso, meu contato está aqui, eu vou estar aqui junto com a Elisa assistindo a apresentação do Renato. Como a Elisa falou também, a plataforma de corrupção ela é coordenada por uma empresa, no nosso caso a Votorantim, sob a coordenação da Ana Paula Carracedo. E agora eu vou apresentar o nosso querido convidado, né? O Renato Morgado, ele é gestor ambiental, mestre em ciência ambiental pela USP, especialista em democracia participativa pela UFMG e fellow em governo aberto pela Organização dos Estados Americanos. Ele atua 10 anos em organizações da sociedade civil em temas relacionados a políticas ambientais e governo aberto e é coordenador do Programa de Integridade Socioambiental da Transparência Internacional Brasil. Então, agora eu vou deixar vocês com o Renato, vou parar de compartilhar minha tela, o Renato vai compartilhar dele e a gente vai aprender aqui nos próximos 40 minutos como que a gente tenta fazer esse link entre corrupção e mudanças do clima, com essa pergunta ousada que a gente se colocou de como a corrupção impacta a mudança do clima. E eu acho que nós estamos aqui para tentar encontrar conjuntamente as respostas, né? A gente vai levantar bons pontos
para isso. Não sei se a gente sai daqui com uma resposta completa, mas acho que a gente sai daqui pelo menos com indagações. Pode compartilhar, Renato. Legal. Queria começar agradecendo, então, a rede do Pacto Global, a Ana e a Elisa pelo convite para nós da Transparência Internacional participar desse bate-papo. Dar o bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem nesse momento desafiador, né, para cada um de nós, mas também um desafio coletivo para o país e para o mundo, onde, mais do que nunca, a gente tem que debater os grandes desafios, né, que estão colocados para a nossa sociedade. Vou, então, compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Legal. Bom, então, como a Ana bem apresentou, né, a nossa ideia aqui desse webinar é trazer algumas reflexões, algumas provocações, e a gente vai ter um tempo para refletir conjuntamente ao final sobre essa pergunta, né, como a corrupção impacta a mudança do clima. Mas, muito brevemente, antes de entrar no tema, uma apresentação sobre a Transparência Internacional. Ela é uma organização global que foi fundada há mais de 25 anos e atua na agenda anticorrupção, numa perspectiva e num enfoque sistêmico, né, porque é um enfrentamento que passa por ações de fortalecimento das instituições, da transparência pública e ações também de detecção e repressão à corrupção, né, então busca atuar num problema complexo a partir das suas múltiplas faces e formas de manifestação. A gente está presente em 110 países e territórios e a gente está num processo, desde 2016 aproximadamente, de reestabelecer a organização no Brasil com alguns programas estratégicos. E os programas que mais conversam com o nosso diálogo de hoje é um programa de integridade em mercados emergentes, que é um programa focado no setor privado. Então, olhar a corrupção e práticas anticorrupção na perspectiva, né, do setor privado, das empresas. Então, como que a gente pode promover integridade, boas práticas de transparência no setor. E o programa que eu coordeno atualmente, que é o Programa de Integridade Socioambiental, o PISA, que busca compreender a relação entre corrupção e temas socioambientais e de uso da terra, e, a partir dessa compreensão, sensibilizar a sociedade e promover mudanças de políticas públicas, de práticas e de legislação, para que a gente possa, ao menos, diminuir o espaço da corrupção associado aos temas socioambientais. Esse programa a gente iniciou no início do ano passado, então ele é um programa novo. A Transparência Internacional em nível global já tem um acúmulo de atuação em temas ambientais, climáticos, e outros temas que têm uma interface grande com a questão ambiental, como mineração. No Brasil, esse programa ele iniciou em 2019, então a gente está num momento de bastante pesquisa, reflexão e diálogo para compreender melhor como a corrupção se dá nas questões socioambientais no contexto brasileiro. Já atuando num conjunto amplo de temas que vão desde infraestrutura na Amazônia, passando por grilagem, exploração de madeira, governança e democracia ambiental, e mudança do clima, né, como um grande guarda-chuva que tem um conjunto ampliado de temas, né. E a primeira questão que eu gostaria, já entrando aqui no tema, quando a gente pensa em mudanças climáticas e corrupção, são dois temas que têm algumas similaridades, né. São temas complexos que, para a gente compreendê-los, né, exigem uma compreensão e uma abordagem interdisciplinar. São problemas que se dão em várias escalas, né, do local ao global, como a gente costuma dizer no campo socioambiental, mas corrupção também, né, você tem esquemas de corrupção que se dão em nível internacional, mas você tem também a corrupção local, né, nos municípios, em processos licitatórios ou outros mecanismos dentro dos municípios. E pela complexidade, por essa variação de escalas, né, exige também uma resposta que no âmbito do Estado, né, exige políticas públicas intersetoriais, então não é um enfrentamento que se dá por um único setor, uma única pasta dentro da estrutura do Estado ou num único poder, né, e que também exige respostas do setor privado e da sociedade. Então são dois temas que, por si só, já são temas bastante complexos, né? Então, entender a interface entre dois temas complexos traz um grau ainda maior, né, de desafio para a gente desvendar
aonde estão essas relações, como elas se dão, e a partir dessa compreensão pensar as soluções para o seu enfrentamento. Por outro lado, se o desafio é grande, a oportunidade também é, né? Porque quando a gente olha para a mudança do clima pelo viés anticorrupção, e se a gente entender juntos, né, que corrupção impacta o clima, significa que olhar a mudança do clima pelo viés da corrupção vai permitir a gente enxergar o problema, né, de forma mais completa, e também o enfrentamento desse problema mobilizando instituições e práticas que são do campo anticorrupção, mas que podem contribuir, então, para o enfrentamento das questões climáticas. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente olha a corrupção pelo viés do clima, né, significa dizer que corrupção não é só um problema abstrato ou só um problema relacionado a desvio de recurso público, mas a corrupção ela afeta profundamente a nossa capacidade de vida na Terra, né, de sustentar o bem-estar da população, das atuais e das futuras gerações. Então, esse intercâmbio ele é muito rico porque permite a gente compreender o problema na sua complexidade e, portanto, dar as respostas mais adequadas, né? E aí é muito interessante esse webinar, porque eu estava olhando, né, a apresentação de vocês e nós temos, né, como a Ana comentou, organizações e pessoas do campo socioambiental, sociedade civil e empresa, e também do campo anticorrupção. Então, juntar essas duas grandes comunidades para debater é um processo muito rico, onde a gente certamente vai compreender melhor essas relações e soluções criativas para o seu enfrentamento. Discutir corrupção no Brasil, que é um tema da ordem do dia, muito presente, né, nas nossas vidas e no debate público, é olhar para um país onde a percepção da corrupção e o problema da corrupção são muito intensos, né? O índice de percepção da corrupção, o IPC, é um índice que a Transparência Internacional lança todo ano, uma análise, né, da percepção da corrupção em 180 países e territórios no mundo todo, e o Brasil ele está em 106º nesse ranking, né, uma posição bastante baixa, com uma pontuação de 35 numa escala que vai a 100, né, de 0 a 100. E o Brasil ele está na sua a pior pontuação e a pior colocação da série histórica que é comparável, né, que é de 2012 até 2019. Então mostra que na perspectiva, né, da percepção da corrupção é um problema grave, né, é um problema que ainda está longe de ser resolvido. Quando a gente olha também pesquisas de opinião sobre quais são os grandes problemas, né, a serem enfrentados no país, corrupção sempre aparece nos primeiros lugares, né? Então mostra que a gente tem uma percepção alta da importância e da gravidade do problema. Para quem quiser entender um pouco mais, né, o balanço que nós fazemos sobre avanços e retrocessos, né, na pauta anticorrupção no Brasil, esse relatório está disponível na internet, faz uma análise de 2019, né? Tanto ações do Executivo, do Congresso, do Judiciário, também o ambiente democrático e como isso afeta a agenda anticorrupção, né? Foi um ano com alguns avanços, mas com mais retrocessos do que avanços. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu convido para ler esse relatório. E como a Ana também comentou, né, o conceito que a Transparência Internacional usa de corrupção, que é próximo do que ela apresentou, é um conceito bem amplo, né, de que corrupção é o abuso do poder confiado a alguém para a obtenção de ganho privado. Esse é um conceito amplo, né, o que traz um desafio, né, de entender melhor aonde está a corrupção, mas, por outro lado, ele coloca sob o guarda-chuva da corrupção uma série de práticas que vão nessa direção, né? Então, se eu tenho um poder confiado a alguém, e vejam que está a alguém, né? A gente não está falando exclusivamente do setor público, então já é uma diferença do que às vezes o senso comum traz, né? A corrupção ela se dá em vários ambientes, né? No setor privado, no setor público, na sociedade civil, então não é algo exclusivo do setor público. Também não está falando em desvio de recursos, né? Ele está falando de ganho privado. Então, esse ganho privado ele pode se dar de várias formas, sendo uma delas a obtenção de ganhos privados.
esse conceito é importante para a gente entender na relação entre crime e corrupção o que a gente entende como corrupção associado a essa agenda. E um parênteses também, antes de entrar nesse debate, é que a gente pode entender, né, nesse termo mais alargado, nesse conceito mais alargado, que a própria mudança do clima, né, talvez colocando de outra forma, a irresponsabilidade nossa, ou o não enfrentamento da nossa geração em relação às mudanças climáticas, pode ser considerado corrupção, né, nesse conceito mais alargado. Se a gente entender que nós estamos consumindo, né, os recursos naturais e provocando mudanças climáticas para uma geração, né, em detrimento das gerações futuras, a gente pode encaixar essa discussão dentro da lógica de corrupção, né? Então, não enfrentar a mudança do clima pode ser entendido como uma corrupção na medida que a gente está se beneficiando do uso exaustivo dos recursos naturais em detrimento da confiança que nós recebemos das gerações futuras, né? Claro que aí é um alargamento ainda maior do conceito, mas que dentro dessa lógica se aplica. E aí, para quem não é do campo anticorrupção, vale trazer um pouco desses conceitos, né? A gente pode dividir a corrupção, né, e tentar se aproximar o conceito da forma como a corrupção se materializa de algumas formas, né? Essas três primeiras categorias, né? A grande corrupção, quando a gente tem esquemas de corrupção em maior escala, né, que causam danos graves em maior escala para os indivíduos e para a sociedade, em benefício de poucas pessoas. Então, são esquemas maiores de corrupção. A pequena corrupção, que está relacionada mais ao dia a dia da obtenção de serviços públicos, né? Então, a corrupção associada a acesso a serviços, por exemplo, de luz, saneamento, serviços de saúde, etc. E uma outra grande categoria é a corrupção política, né? Quando a gente tem manipulação de políticas, de recursos, de instituições para a obtenção ou sustento de poder, status e riqueza, né? Então, essas três categorias elas são interessantes de trazer para vocês porque a gente pode enxergar elas associadas a clima, né? Em algumas das políticas e dos temas que compõem a agenda de clima. E a corrupção ela se materializa, né, por meio de algumas categorias, né, de fraude, suborno, conflito de interesse, extorsão, nepotismo, captura do Estado, tráfico de influência. Então, são uma série de técnicas, estratégias, parte disso tipificado como crime, mas nem tudo é considerado crime na legislação brasileira. Esse é um outro ponto do conceito, né? A corrupção, num sentido mais ampliado, como a gente está trazendo, não significa somente atividades consideradas como crime, né? Ela inclui outros tipos de atividades, né? Então, uma influência indevida num processo decisório não necessariamente vem acompanhada de uma ilegalidade, de um crime, mas nesse sentido amplo de corrupção pode ser entendido como corrupção. Então, tem um conjunto aqui de formas, né, como a corrupção ela se dá na prática. E aí, dá para a gente fazer uma reflexão ampliada, antes de aprofundar um pouco mais, sobre como a corrupção afeta a agenda de clima, né? Quando a gente pensa o que é necessário para uma governança climática, né, que permita uma transição rápida em direção à mitigação das emissões, à adaptação às mudanças que vão ser inevitáveis e também ao financiamento de todas as ações que são necessárias, a gente entende que a governança climática ela deve trazer processos decisórios transparentes e inclusivos, né? Então, todos têm que estar à mesa, a gente tem que saber como as decisões são tomadas, quem está participando desses processos, a partir de quais critérios. A prevalência do interesse público sobre o privado, né? Então, o interesse privado ele é legítimo, ele tem que estar no debate público, mas sempre quem tem que prevalecer é o interesse público, e, no caso, o interesse público alinhado ao enfrentamento do clima. O fortalecimento de mecanismos de accountability, numa perspectiva tanto de prestação de contas dos atores públicos e privados, mas também de responsabilização dos atores que quebram a confiança ou quebram a própria lei. O fortalecimento e confiança nas instituições, então a gente precisa de instituições públicas e privadas fortalecidas e que tenham a confiança uma das outras e da sociedade.
E a gente tem que fazer uma transição na mudança do status quo das políticas públicas, né? Quando a gente olha o conjunto de políticas públicas, mas também de políticas privadas, em sua maioria, elas agem na contramão do enfrentamento da emergência climática. Então, a gente tem que fazer um esforço de mudar o status quo dessa política, né? Seja o da nossa matriz energética, da forma como a gente se move nas cidades, da forma como a gente usa o território. E a corrupção, por definição, ela age na contramão de tudo isso, né? Ela é uma força que age na contramão dessa governança climática necessária e esperada. Então, a corrupção ela promove a exclusão e a opacidade dos processos decisórios, então poucos tomam decisão em decisões que não são transparentes. A corrupção ela age no sentido de fazer com que o interesse privado capture o interesse público, age no sentido também de enfraquecer os mecanismos de prestação de contas e responsabilização. Ela corrói a confiança e o funcionamento das instituições, né? Então, parte da crise democrática que a gente vive hoje vem em função da corrupção, né? Os esquemas que foram sendo desvelados, né, de corrupção envolvendo diversos atores públicos e privados faz com que as pessoas elas tenham menos crença nas instituições e no próprio processo democrático. E, de forma geral, a corrupção ela age na manutenção do status quo das políticas públicas, né? Então, os esquemas de corrupção eles operam para manter a lógica de funcionamento das políticas, sejam das regulações e das decisões como estão colocadas, ou a forma como essas políticas elas são implementadas, né? E aí vale uma ressalva de que, em alguns momentos, a corrupção ela pode ser mobilizada também por atores que estejam alinhados a uma agenda climática, né? Não quer dizer que o setor de energias renováveis não possa lançar mão, né, de táticas e estratégias entendidas como corrupção para ganhar uma licitação, para fazer com que determinada política pública reconheça e inclua o seu setor, né? Então, não se exclui isso, né? Mas a lógica geral é que, como a gente tem um status quo estabelecido de políticas anticlimáticas, a corrupção ela age na manutenção das políticas como elas estão. E agora, indo para alguns exemplos, né, tentando materializar um pouco mais a nossa conversa, vou trazer vamos trazer aqui 4 categorias, né, de como a corrupção ela se dá na esfera política e na grande corrupção, afetando o clima, mitigação, adaptação, financiamento climático e depois algumas soluções para a gente poder debater juntos na parte da conversa após a apresentação. Quando a gente olha a corrupção política e a grande corrupção, o debate nos leva à discussão sobre lobby, né? Como que os grupos de interesse eles buscam influenciar as decisões públicas, especialmente, né? O lobby em si ele é uma atividade legítima, né? Uma democracia, um Estado democrático de direito prevê que os cidadãos, as organizações da sociedade civil, os órgãos do setor privado, as empresas individualmente, as associações setoriais, elas podem, né, enquanto grupos de interesse, buscar influenciar os processos decisórios. Então, o lobby em si não é uma atividade ilícita e ilegal, pelo contrário, ele faz parte da democracia, de uma democracia plural, né, que prevê que todos podem contribuir no debate público. A questão é que, dependendo da forma como isso acontece, o lobby ele pode caminhar para uma influência indevida, que é compreendida como uma influência num processo decisório que se usa, né, de métodos injustos para que determinados interesses se sobreponham aos demais interesses, né, num processo de decisão. Então, não necessariamente a influência indevida, esse conceito de influência indevida, ele traz junto a ideia de que tem que ter alguma ilegalidade ou algum ato de corrupção. Então, por exemplo, o financiamento de campanhas, né, seja por meio de empresas, como era possível até alguns anos atrás, ou seja hoje por meio de pessoas físicas, né, ele pode estar no campo da legalidade, mas ele pode ser considerado uma influência indevida na medida em que ele desequilibra o debate público e o processo decisório. E num nível mais intenso, a gente tem a captura do Estado, que é quando um determinado grupo
por atos de corrupção e por uma relação muito próxima com os decisores públicos, ele praticamente determina a decisão, a regulação, o desenho da política pública. Então, você tem um processo ainda mais intenso e muitas vezes atrelado a ações de ilegalidade. E aí, trazendo para exemplos práticos, né, da nossa história recente, a gente pode trazer o debate do Código Florestal, né? Para quem não é do campo ambiental, o Código Florestal é uma lei que, a grosso modo, né, estabelece quais áreas dentro de uma propriedade rural devem ter cobertura florestal, né? O proprietário precisa conservar e, caso não tenha cobertura florestal, ele tem que restaurar essas áreas, né? Topos de morro, as beiras de rio e uma área específica, uma porcentagem chamada reserva legal. É uma lei, né, antiga, mas que o debate sobre a sua alteração se intensificou, especialmente a partir ali de 2010. Né? Essa imagem aqui, que mostra as manifestações, tanto do campo ambiental como do campo dos produtores rurais do agronegócio, mostra a intensidade do debate. Né? Foi um processo muito intenso de discussão sobre se a lei deveria mudar ou não, e se ela deveria mudar, qual deveria ser, então, o seu escopo. Né? A grosso modo, né, o agronegócio buscando flexibilizar a legislação, diminuir o caráter de proteção ambiental, e o setor ambientalista buscando manter ou, eventualmente, ampliar o caráter de proteção da legislação. E foi um processo muito intenso, de manifestação de rua, participação em audiências, incidência no processo legislativo e no executivo. Então, a princípio, parece que estava tudo bem, né? O processo democrático funcionando da forma como é previsto, né? Os grupos se manifestando. Essa notícia é emblemática porque ela coloca no mesmo patamar, né? Ambientalistas e ruralistas intensificam o lobby sobre o Código Florestal. Dá uma ideia de que existe uma paridade de armas aí na disputa política. Mas quando a gente, enfim, olha, por exemplo, o resultado da lei, né? Que foi um resultado muito mais para o lado do que o setor produtivo, o agronegócio esperava, e quando a gente olha mais a fundo o processo de tomada de decisão, a gente pode olhar, né, e discutir o financiamento de campanha. Então, numa comissão especial que foi criada para elaborar a proposta, que depois foi votada em plenário, 13 dos 18 deputados receberam doação de campanha, de doações para campanha, né, de empresas do setor do agronegócio. Dos 13 que receberam, 11 votaram a favor da lei. Né? Então, foram doações, nesse caso, doações legais, doações dentro das normas, né, e inclusive com a transparência, né, que a legislação prevê, porém, dentro de um conceito de corrupção ampliado e da lógica de influência indevida, a gente pode, né, considerar nesse conceito que houve um ato de corrupção na medida em que houve uma influência de um setor que pôde, por meio do financiamento de campanha, fazer com que os seus interesses prevalecessem no debate público e na decisão pública. E aí o impacto direto, né, dessas macro decisões na agenda de clima. Né? Então, essa lei ela potencialmente pode levar a um desmatamento, né, de 88 milhões de hectares, a flexibilização da lei, junto com o que já era permitido antes, mas adicionado ao que a nova lei traz, um desmatamento legal potencial de 88 milhões de hectares, com uma emissão de 18 gigatoneladas de toneladas de carbono equivalente. 18 toneladas de carbono equivalente equivalem, né, a 9 anos de emissões do país como um todo. Então, como olhar para essas decisões macro, né, e nesse olhar, né, da corrupção, ou pelo menos do olhar da transparência e de como os grupos têm acesso ao poder de decisão, é importante porque essas leis elas têm um impacto direto na agenda de clima. O mesmo em algo que aconteceu algumas vezes no passado e está na ordem do dia, são as chamadas MPs, né, medidas provisórias da grilagem, que, no argumento dos seus defensores, é uma forma de você garantir a regularização fundiária, né, de proprietários para avançar na gestão e no ordenamento fundiário do país, mas que os seus críticos, né, e faz sentido essa crítica, né, porque parte dessa regularização, na verdade, ela vai se dar legitimando ações de grilagem de terras, né, de apropriação indevida de terras públicas.
o próprio ato de grilagem, no conceito mais alargado de corrupção, pode ser entendido como corrupção, né? Você tem uma apropriação privada de um bem público. E essas medidas provisórias, elas acabam legitimando, legalizando esse ato, que nessa lógica é um ato de corrupção, e muitas vezes associado com crimes, com violência no campo, com subornos, né? Corrupção de agentes públicos, etc. O Amazon fez uma análise da medida provisória de 2016, né, que o país iria perder 118 bilhões de reais, porque como parte dessa regularização fundiária, os detentores de terra iam pagar um valor abaixo de mercado, e também um risco alto de desmatamento dessas áreas, com um risco de emissões aí também bastante alto. E por fim, ainda nessa dimensão da grande corrupção, dois casos rápidos aqui, né? Uma reportagem do The Guardian, baseado numa investigação do Greenpeace, que mostrou como o governo britânico fez lobby no governo brasileiro em relação à legislação do setor, né? A questão tributária, naquele momento onde estava se discutindo também o monopólio da Petrobras na exploração do pré-sal, e aí houve um movimento do governo de equiparar, né, o regime tributário da Petrobras com das indústrias privadas. E esse caso é interessante porque foi necessário, né, uma ação investigativa, um jornalismo investigativo para evidenciar uma relação entre governos, onde o governo faz lobby em relação ao outro por uma determinada decisão pública, né? Então, a transparência desses processos é necessário para que esse jogo de interesse, que faz parte da democracia, ele esteja visível e esteja sob escrutínio público, né? Para que a sociedade possa entender quais são os interesses em jogo, possa discutir quais interesses são legítimos ou não, né? Que é um debate público, cada um pode compreender de uma determinada forma, mas na medida que isso vem para o debate público, essa discussão ela pode acontecer. Quando o lobby acontece sem transparência, a gente não sabe quais interesses estão em jogo e quais interesses estão influenciando o processo decisório. E no setor automobilístico, né, a Operação Zelotes ela evidenciou tanto tentativas de sucesso também, né, de manipular valores de multa e decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas também vendas de medidas provisórias de incentivos fiscais, regimes tributários diferenciados para o setor automobilístico. Então, mostra também aqui, nessa perspectiva, né, de grande corrupção e corrupção política, como esse tipo de influência acaba desenhando grandes decisões que vão incentivar setores que, de certa forma, numa perspectiva climática, eles podem não ser os mais interessantes, né? O uso cotidiano de automóvel e automóveis baseados aí em combustíveis fósseis. Seguindo, então, aqui para a parte de mitigação, emissões e mitigação, esse é um gráfico do Observatório do Clima, do sistema SEG. Dá para a gente tentar, então, fazer o debate da corrupção, né, e como ele se vai percolando, né, tematicamente dentro do guarda-chuva climático, tanto olhando aqui no canto dos setores, né, que é a forma como se calcula pelo método IPCC as emissões, então agropecuária, mudança de uso da terra, resíduos, energia e processos industriais, mas também a coluna do meio e a coluna de atividades que mostram as atividades econômicas associadas a essas emissões, né? Então a gente pode fazer um zoom nesses vários setores e atividades econômicas para entender como a corrupção se dá neles e como a corrupção ela pode ser, então, um motor, né, de emissões, um motor que dificulta ações de mitigação e depois também que pode impedir ou dispersar esforços de adaptação e financiamento. Um destaque importante é que cada setor ele tem um desenho distinto, né? O grau de regulação do Estado sobre o setor é maior ou menor, a cultura de transparência ou as práticas de transparência em cada setor é maior ou menor, o grau de controle social, né? A forma como a sociedade e a intensidade
por meio da qual a sociedade olha esses setores é bastante desigual. A prioridade que os órgãos de controle dão para esses temas também, elas são desiguais. Com a responsabilidade, né, dos governos locais para o governo federal varia. Então, essas distintas variáveis vão fazer com que os padrões e os riscos de corrupção eles sejam bastante diferentes em cada um desses setores, né? A gente não tem ambição aqui de fazer um diagnóstico profundo de cada um desses setores. Na Transparência Internacional, a gente está buscando colocar a lupa em algum desses setores para trazer respostas mais sistemáticas, né, de como se dá a corrupção em vários desses setores. Aqui a nossa intenção é provocar vocês e já trazer alguns elementos para o debate sobre isso, né? Então, alguns exemplos, né, para a gente deixar ainda mais materializado a relação entre a agenda de clima e seus setores com a agenda de corrupção. Então, desmatamento e exploração ilegal de madeira, né? Um caso aqui de uma operação do Ministério Público chamado Ojuara, que prendeu servidores de órgãos ambientais no Acre e também agentes privados, num esquema de corrupção associado a desmatamento no sul do estado do Amazonas, né? Então, um desmatamento que chegou a as multas do desmatamento chegaram a 170 milhões de reais, mas tinha um esquema de colocar as multas em nome de laranjas, num esquema entre os desmatadores e os órgãos ambientais, para que os responsáveis pelo desmatamento não fossem penalizados. Chegou a ter um desmatamento de 86 mil hectares no sul do Amazonas, muitos desses hectares desmatados para criação de gado, né? Onde os agentes públicos, além de fazerem esse esquema de multas, né, de não responsabilização dos responsáveis direto, também avisavam sobre as operações que iam ter da Polícia Federal e do IBAMA antes delas ocorrerem, para que as pessoas elas pudessem se livrar da prisão ou da constatação ali do que estava sendo feito. Do outro lado, a Operação Arquimedes, relacionada à exploração ilegal de madeira, né? A madeira pode ser explorada de forma legal e sustentável, né? É uma forma, inclusive, de desenvolvimento econômico, de uso sustentável da floresta. Porém, a gente tem um índice de ilegalidade muito alto, que alguns estudos colocam entre 40% e 80%. Né? Os estudos variam porque é difícil detectar de forma direta a ilegalidade, mas colocam num patamar bastante alto. E a corrupção foi detectada a ilegalidade foi detectada no porto de Manaus, onde a madeira ela seria exportada e parte abasteceria o mercado interno, e a partir dessa ponta da cadeia foi se verificando que parte daquela madeira ela tinha sido explorada de forma ilegal por meio de planos de manejo, né, que é o mecanismo de aprovação da exploração, aprovados por meio de fraude e corrupção. Muitas da madeira comercializada vinha de unidades de conservação e terras indígenas, só que essa madeira passava por um processo chamado de esquentamento, né? Você aprova um plano de manejo para gerar créditos que depois vão dar um falso ar de legalidade àquela madeira, mas que tem origem ilegal. Foi um esquema de corrupção que atingiu o órgão estadual do Amazonas e também o próprio IBAMA, né? A superintendência do IBAMA do estado do Amazonas, e mostra também a corrupção operando nesse sentido. É interessante que depois desse processo, o Ministério Público com a Polícia Federal, uma das ações junto com o IPAAN, né, um dos compromissos foi digitalizar os processos de licenciamento de planos de manejo que antes eram feitos em papel, né? Então, esse é um ponto, né? A corrupção ela se dá também apoiada em fragilidades institucionais, né? Se você tem um processo em papel, a chance de fraude e de fragilidade de controles é muito maior. Aqui também a grilagem, né? Lembrando que o exemplo que eu trouxe é a grilagem associada à medida provisória, mas a grilagem ela se dá no território, né? Ela se dá na apropriação de áreas públicas. Então, teve um processo associado ao uso de laranjas para regularização fundiária junto ao INCRA, com fraudes e corrupção associado a isso, né, com participação de funcionários do órgão.
E STJ afasta desembargadores, a Operação Faroeste, que é uma operação recente, inclusive uma das desembargadoras ela foi presa semana passada, e está relacionado à venda de sentenças judiciais que legitimavam ações de grilagem, né? Ações de grilagem que chegaram a 360 mil hectares, né? Então bastante ampliado. As investigações elas levam ao envolvimento de 4 desembargadores, inclusive a prisão do tribunal, envolvimento também do presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, com ações relacionadas à lavagem de dinheiro, propina, assim por diante. Aqui é interessante destacar, porque quando a gente olha a corrupção do ponto de vista público, muitas vezes a gente está olhando muito para os órgãos executores, né? Então é o órgão de terras, é o órgão ambiental, e na verdade os órgãos que são responsáveis pelas decisões judiciais, né, pelo controle institucional externo, eles também estão suscetíveis da corrupção. E esse caso da Operação Faroeste ele é muito emblemático nessa direção, né? Um outro caso é o caso do transporte público do Rio de Janeiro, né? Ele é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que mostrou um esquema de corrupção, né, que pode ter chego a 500 milhões de reais de distribuição de propina e recursos para diversos agentes, né? Esse caso ele potencialmente envolve vereadores, deputados estaduais, membros de tribunais de conta do município, do estado, próprios promotores do Ministério Público. Então é algo nessa direção da captura regulatória, né? Uma corrupção sistêmica de vários órgãos, muito na direção, né, de que esses órgãos fragilizassem os controles, né, sobre os contratos e sobre a ação das empresas de transporte público e tomassem decisões favoráveis, por exemplo, em relação a incentivos fiscais, ao aumento da passagem, a não penalização quando empresas de transporte não cumpriam os requisitos de qualidade definidos nos contratos, né? Esse caso ele é muito emblemático porque ele mostra como a corrupção ela age na precarização e no encarecimento de um serviço público e como isso tem um impacto potencial na medida que, numa perspectiva de clima, a gente espera que as pessoas elas migrem, né, do transporte individual, privado, para transportes públicos e não motorizados, né? Então, se a corrupção ela afeta a qualidade e o preço de um serviço de transporte público, ela tem uma conexão grande com a agenda de clima. E, por fim, nessa agenda de emissões e mitigação, em resíduos sólidos, né, que também faz parte aí do arcabouço de setores de clima, e também é um setor, né, que padece de esquemas de corrupção frequentes, associados muitas vezes aos contratos, às licitações, né, das empresas que vão assumir a gestão de resíduos sólidos nos municípios. Aqui são 2 casos, um do Espírito Santo e um do Paraná, né? A formação de cartel, crimes de corrupção passiva e ativa, nesse processo de licitação de contratos, mas também associado a crimes ambientais de licenciamento ambiental das operações, nesses casos aí do Paraná e do Espírito Santo. Na agenda de mitigação, 2 exemplos rápidos aqui, mas 2 campos de reflexão, né? O primeiro é que a mudança do clima ela vai, como a Elisa super bem colocou, ela vai intensificar eventos extremos, né? Eventos extremos implica em respostas rápidas, né, das instituições para pelo menos conter os danos desses eventos, né? E essa resposta rápida, por exemplo, quando se dá por meio de um decreto de calamidade pública, como vários entes da federação estão vivendo agora, né, com o coronavírus, se dá também com um relaxamento dos mecanismos de controle, dos procedimentos que são necessários para contratações públicas, né? Então, isso abre tanto esse relaxamento dos controles, mas também a urgência do uso dos recursos, abre mais espaço para corrupção, né? Então, aqui é um caso de Pernambuco, né? A investigação no estado de Pernambuco, numa operação chamada Torrentes, onde vários municípios decretaram calamidade pública em função de enchentes, e aí o Ministério Público, a Polícia Federal, está investigando o desvio de recursos
que foram transferidos, né, especialmente para estados e municípios fazerem a gestão desses recursos. Então, no cenário de mudança do clima, onde esses eventos extremos se intensificam, é fundamental a gente debater qual é o nível e mecanismos de controle que, sim, permitam a agilidade do poder público, porque essas situações elas exigem agilidade, mas, por outro lado, não flexibilizem transparência e outros mecanismos de controle. Né? E a escassez de recursos naturais, né, intensificada também pelas mudanças do clima, ela tende a levar, né, um acirramento de conflitos, de disputas pelo acesso e uso desses recursos, o que pode levar também, né, à manutenção do uso, do acesso e da distribuição desses recursos por meio de práticas de corrupção. Né? Por muitos anos a gente viveu, isso diminuiu até certo ponto, né? Mas não que se encerrou totalmente, mas a gente falava muito da indústria da seca no Nordeste, né? Que era justamente políticas públicas que eram direcionadas para tentar enfrentar o problema e que eram os recursos ou as finalidades dessas políticas eram desviadas em função de corrupção, ou você tinha também aqueles atores políticos com acesso aos recursos, né? O acesso ao uso e à distribuição desses recursos, em práticas de clientelismo, de compra e troca de votos porque tinha acesso a recursos naturais vitais necessários para uma população ali pobre e muitas vezes sem o acesso à informação necessária e à justiça para enfrentar aqueles problemas. Então, a escassez de recursos naturais, se ela não for mediada, né, de forma clara pelo Estado e à luz do interesse público, ela pode também agravar não só os conflitos, mas a corrupção como um elemento a mais aí nessa questão. E, por fim, né, acho que uma dimensão também importante do debate é a do financiamento climático. Né? Então, espera-se, a partir, né, da intensificação dos esforços para enfrentar a mudança do clima, que o fluxo de recursos aumente, tanto numa perspectiva de cooperação internacional, mas também em políticas públicas dentro dos países. Né? Recursos voltados tanto à mitigação quanto à adaptação. E aí a gente tem, né, um cenário aí possível, né, em alguns países isso já acontece, né, de fluxos de recursos, né, entrando em países com alto risco de corrupção, geralmente os países mais vulneráveis, né, à corrupção, seja pelos impactos objetivos da mudança do clima, ou seja, vulneráveis pela fragilidade institucional, são os países também por esse conjunto de fatores, com maior risco de corrupção, o que pode, então, dar um cenário, né, onde recursos voltados à política climática possam ser objeto de desvio, de suborno, de ações de clientelismo, de influência indevida, né, no processo de alocação desses recursos. Então, a gente tem que olhar também a integridade desses processos de financiamento climático. Né? Quando a gente pensa em alguns fundos, né, que operam na lógica de financiamento climático, eles já contemplam alguns mecanismos de integridade, de salvaguardas socioambientais, que precisam ser sempre avaliados se estão funcionando e se estão colocados ali na intensidade e na qualidade necessárias. Né? Mas a gente pode também olhar para outros fluxos de recursos e outras políticas, como eu exemplifiquei no caso de eventos extremos, que talvez não tenham mecanismos de controle tão rigorosos e tão claros, o que aumenta o risco de corrupção associado ao financiamento. Né? Bom, então eu espero que tenha possibilitado trazer esse panorama, né, sobre a interface entre esses dois temas. Né? Como eu disse, e a Ana também trouxe, são provocações, né? Assim como aquele programa, né, da cultura, né? As provocações aqui para a gente poder trazer e debater juntos. E já trazer alguns pontos onde essa interface entre crime e corrupção ela é muito evidente, né? Onde a corrupção ela permite, ela intensifica, ela é um motor de ações políticas, decisões públicas ou privadas, né, que vão levar a mais emissões ou vão dificultar ações de mitigação, de adaptação e de financiamento. E, por fim, para a gente não ficar só no aspecto do problema, né, algumas soluções para a gente refletir juntos.
num nível macro, né? Porque cada conjunto de soluções ele precisa ser pensado num nível mais macro, né? De funcionamento das instituições, né? Da democracia como um todo, mas elas têm que ser customizadas também para cada um dos temas, né? Então, pensar em enfrentamento, um exemplo, né? Enfrentamento de corrupção associado à exploração de madeira, eu posso ter mecanismos específicos sobre isso, né? A abertura dos dados da exploração de madeira, digitalização de processos, plataformas que permitam visualizar o andamento desses processos, ações da sociedade civil. Então, tem um conjunto de soluções específicas, mas também tem macro soluções, né? Reformas institucionais como regulamentação do lobby, aprimoramento dos órgãos de controle. Então, aqui eu quero dar algumas questões mais macro, né? De como a gente pode enfrentar esses problemas de corrupção associado ao clima. Então, um primeiro seria fortalecer práticas e políticas de integridade de órgãos públicos que atuam na execução, na regulação de políticas que tenham interface em clima, né? Integridade significa eu ter mecanismos claros e correspondentes aos riscos de corrupção associados àquele órgão, né? Que passe, né, como a Ana colocou, no âmbito privado, mas no âmbito público, né? Códigos de conduta, digitalização de procedimentos, procedimentos claros para que a discricionariedade do agente público diminua, assim por diante. Um outro tema é o fortalecimento dos órgãos de controle, né? Os órgãos de controle como o Ministério Público, tribunais de conta, o próprio judiciário, controladorias, têm um papel importante no controle da efetividade das políticas, mas também da legalidade dessas políticas, né? Então, por exemplo, o Ministério Público Federal ele criou em 2018 a Força Tarefa Amazônia, que busca dar uma maior escala e integração dos esforços do Ministério Público no enfrentamento do crime e da corrupção na Amazônia. Então, fortalecer esses órgãos de controle e fazer com que eles atuem de forma mais integrada em rede é um outro caminho de enfrentamento do problema. Um outro tema é a transparência e a abertura de dados, né? Então, na medida que as decisões públicas elas passem a fazer parte do escrutínio público, a gente tem muito mais capacidade de fazer com que os atores eles tomem decisões orientados pelo interesse público, nesse caso, uma transição para uma economia de baixo carbono, por exemplo. E a abertura de dados já permite a gente pensar soluções que eram inimagináveis alguns anos atrás, né? Então, iniciativas como a Amazônia Protege, o Ministério Público, as ações de monitoramento de desmatamento legal e ilegal, plataformas de dados sobre madeira, tudo isso acontece porque hoje a gente tem um conjunto de dados e a possibilidade de reprocessar esses dados permite a gente compreender o problema na escala que ele se coloca e identificar ilegalidades de uma forma inteligente, né? Então, abrir mais dados para que eles possam ser usados no enfrentamento da corrupção é uma estratégia importante. O setor privado tem um papel fundamental, né? Na medida que ele é um polo, né? Que está presente nas ações de corrupção associadas a clima. Então, a Ana bem colocou, né? Os pactos setoriais, mas também as ações de integridade que precisam ser desenvolvidas dentro de cada empresa, dentro de cada companhia, a garantia de que suas cadeias de fornecimento, né, sejam livres de ações de ilegalidade, de corrupção. Então, o setor privado ele tem um papel fundamental. E aí, caminhando para o final, processos decisórios que, de fato, incluam, né, os vários grupos de interesse. O Brasil é muito feliz e é um dos países que tem destaque na estruturação de espaços institucionais de participação, como é o caso dos conselhos de políticas públicas. Então, se eles forem fortalecidos, né, eles são espaços onde os interesses dos vários atores num determinado tema está numa esfera pública de debate e de controle da ação do Estado. Então, a gente aprimorar a participação é fundamental. E, por fim, a proteção de defensores ambientais, né, especialmente aqueles que estão nos territórios. Quando a gente pensa os grupos indígenas, né, assentados, comunidades tradicionais, muitas vezes eles são vítimas, né, da violência que está associada à exploração dos recursos naturais, sustentada por esquemas de crime e corrupção. Então, eles são as pessoas da ponta, né, que estão fazendo a denúncia, né, dessas ações de crime e corrupção e são também os primeiros a sofrer e os mais
intensos a sofrer violência, né? Então, a proteção desses grupos é fundamental porque eles acendem o alerta muitas vezes que o poder público não é capaz de acender. Então, aqui são algumas soluções e, por fim mesmo, geralmente eu prometo 3 vezes que eu vou acabar antes de acabar. Essa é a 3ª vez, então agora é de verdade. Como está dentro do nosso tema, né, e acho que vale a pena citar, porque propõe justamente reformas mais estruturantes, né, no funcionamento da democracia, dos órgãos de controle, dos mecanismos anticorrupção, são as novas medidas anticorrupção, que foram construídas numa parceria entre a Transparência Nacional e a Fundação Getúlio Vargas, com consulta pública a várias organizações e especialistas, né? Então, nós compusemos aí um pacote de 70 medidas e que agora nós buscamos aprovar essas medidas por meio de uma campanha chamada Unidos contra a Corrupção, que é uma coalizão de organizações que, entre outras organizações, fazem parte o Instituto ETSE e o Observatório Social do Brasil, que tem representantes participando aqui da nossa conversa, né? E como parte das 70 medidas, né, a gente tem, por exemplo, a regulamentação do lobby, como foi discutido, né, um tema super importante quando a gente pensa em corrupção e clima. Então, dá transparência às atividades de lobby, né, que aqueles que fazem lobby prestem contas de quais interesses defendem, de quantos recursos utilizam, com quais agentes públicos interagem, que a regulamentação do lobby também traga um acesso menos desigual dos atores da sociedade aos tomadores de decisão. Proteção ao denunciante, como eu disse, né? O denunciante, eu usei bastante o exemplo daquele que está no ambiente rural, florestal, né? Mas quem está na ponta no município também denunciando esquemas de corrupção associado à licitação de transporte público, também ele é um ator que está exposto, né? Então a gente tem que ter mecanismos de proteção ao denunciante. Seleção de ministros e conselheiros dos tribunais de conta. Então o caso do Rio de Janeiro é muito exemplar, né? Os órgãos de controle, até pelo papel que eles têm no controle da política, eles muitas vezes são o alvo da corrupção, né? Porque por meio da corrupção eu faço com que aquele órgão não atue da forma que deveria. Então a gente pensar o funcionamento dos órgãos de controle é essencial, né? E aí a gente tem uma medida de trazer mais critérios e transparência à seleção dos ministros, né? E conselheiros dos tribunais de contas. Enfim, não vou me alongar aqui, tem outras medidas que têm uma interface grande com crime e corrupção, né, que daria para a gente pensar, mas talvez a última mensagem seja essa, né? Primeiro, a oportunidade da gente olhar essas interfaces, que não são simples, mas são importantes, né? Juntar essas comunidades que estão aqui, inclusive nesse webinar, né? Comunidades especialistas em corrupção, seja na perspectiva pública ou privada, e as comunidades que atuam na corrupção, no controle da corrupção das políticas ambientais do campo da sociedade civil, e pensar estratégias tanto customizadas para as políticas ambientais e climáticas, já que cada política dentro do guarda-chuva climático tem especificidade, mas também a gente colocar energia nessas reformas mais estruturais e mais amplas, que no final vão beneficiar também a política climática. Bom, gente, acho que me alonguei um pouquinho mais, mas termino por aqui para a gente ter um espaço de diálogo. Obrigada. Ana, passo a bola para você. Obrigada. Você consegue parar de compartilhar a tela? Consigo. Bom, muito obrigada pela aula aqui sobre como que a gente consegue juntar os 3 temas, né, que a gente estava conversando. Agenda climática, anticorrupção e o setor privado, o que ele tem a ver com isso. A gente tem um espacinho agora, não muito grande, para um debate de perguntas. A gente vai ficar aqui até umas 11h45, então a gente estende aqui uns 20 minutinhos, se vocês puderem, para que a gente não quer perder essa oportunidade, já que estamos todos aqui. Então a gente fica juntinho por mais 20 minutos, e aí só também uma provocação para o debate. O Pacto Global tem uma publicação que chama Um Guia para o Engajamento Corporativo Responsável em Política Climática. Porque a gente pode pensar em corrupção e agenda climática envolvendo
os processos de mitigação, as políticas de mitigação, de adaptação, a influência da grande corrupção nessa grande tomada de decisão, mas então, como que o setor privado poderia se comportar diante das políticas climáticas, né? Como que seria um engajamento responsável em políticas climáticas. E aqui é só mesmo a título de conhecimento para vocês, para quem quiser se interessar, a gente vai enviar a apresentação. E essa publicação, ela ressalta 3 ações que as empresas podem fazer se elas estiverem interessadas em adentrar o debate de políticas climáticas. O lobby não é regulamentado no Brasil, mas assim, se você for pensar que você vai atuar de alguma forma tentando influenciar políticas, que você identifique, alinhe e reporte o que você está fazendo. E muito caro para a agenda anticorrupção esses dois últimos elementos chaves para esse engajamento responsável em políticas climáticas, que é a accountability e transparência. Ou seja você, empresa, você, setor privado, seja transparente em relação ao que você está fazendo. Eu acho que o gancho para o debate um pouco o que setor privado pode fazer em relação a isso. Então, eu já vi que nós temos perguntas, acho que quem tiver perguntas pode colocar no chat. Eu vou fazer as perguntas do chat, 2, 3 perguntas do chat, a gente responde, Renato responde, mas depois eu queria, nos últimos 10 minutinhos também, ouvir um pouco de vocês em relação a essas 3 perguntas, que são instigadoras. Qual que é o papel do setor privado no combate à corrupção e às mudanças do clima? O que o setor privado pode fazer? Como que as organizações podem integrar os esforços para diminuir os riscos de corrupção e diminuir os impactos negativos da mudança do clima? Então, mas isso de uma forma integrada. E porque cada vez mais no Pacto Global o que a gente está tentando fazer é integrar as agendas. Como que uma empresa, como que o setor privado consegue fazer isso de uma forma integrada, se é que isso é possível? E se a sua organização já faz alguma coisa para diminuir os riscos de corrupção e retardar a mudança do clima de uma forma combinada, para que a gente também possa aprender. Mas antes da gente passar para as perguntas, eu vi que para a explicação de vocês, eu vi que a gente tem uma pergunta no chat. Acho que é para você, viu, Renato? Comentário do Paulo. O aumento do combate ao crime ambiental tem levado à legalização do crime por meio de mudanças legais como a grilagem e o Código Florestal. Ele está afirmando isso, né? Como que a TI sugere lidar com essa tendência? Bom, obrigado, Paulo do Amazon, né, pela pergunta. Eu acho que é uma relação de causalidade que existe, sim, né? O Código Florestal é um exemplo disso, né? A última versão da lei de 64, ela, enfim, uma lei bastante antiga, né? Mas como o cumprimento dela não era exigido, ela foi perdurando ao longo do tempo, né? E na medida que alguns mecanismos foram sendo criados, né, e foram pressionando pelo seu cumprimento de várias formas, né, você leva a uma pressão, então, para aquela mudança da norma, né, para que, enfim, ela de fato não seja cumprida. E acho que na perspectiva também das medidas provisórias da grilagem, a coisa vai numa direção semelhante, né, um esforço de você legalizar, você muda a lei para que a lei ela incorpore práticas que antes daquela lei eram consideradas criminosas, né? Então, acho que essa relação de causalidade ela pode ser estabelecida. Uma forma de enfrentar isso, né, porque às vezes pode ter uma certa legitimidade, né? A gente pode entender que naquele momento em que a norma passa a ser exigida, a gente pode encontrar determinadas lacunas ou deficiências e entender que ela não é a norma mais adequada. Então, o debate público em torno da mudança da lei ele não é ilegítimo ou ilegal em si. A questão é como o processo decisório ele vai acontecer a partir dali, né? Então, medidas provisórias de regularização fundiária que são tomadas pelo Executivo sem um amplo debate público, né? E depois aprovadas de uma forma muito rápida pelo Legislativo e muitas vezes por meio desses mecanismos que eu fui apresentando. Então, o processo decisório dessas novas configurações legais que a gente precisaria repensá-los, né? E reestruturá-los de num outro formato, né? E aí entra a
regulamentação do lobby, né? Quais são os interesses que de fato estão pressionando por uma determinada mudança de área de uma unidade de conservação ou por uma mudança legislativa mais ampla. Então, colocar esses interesses em evidência e fazer com que o debate público tenha mais chance de prevalecer em relação ao privado é um caminho para a gente lidar com essa tendência. Né? Obrigada, Renata. Elisa, tem uma pergunta aqui para a gente aqui. O pacto do Fernando Beltrame. O Pacto Global ou algum de seus pilares apoiam projetos de desenvolvimento local? Nós apoiamos projetos de compostagem, captura de carbono, desenvolvimento de nutrientes para o solo, desenvolvimento de nutrientes para o solo, redução do impacto ambiental dos aterros e sanitário e horta urbana local. Acho que assim, o próprio nome já diz que o Pacto Global ele é global, ele tem uma visão um pouco mais ampla do que projetos de desenvolvimento local, mas não significa que a gente não apoie projetos de desenvolvimento local. Assim, o que a gente não tem são projetos específicos, mas a gente tem projetos amplos que tentam abarcar também o desenvolvimento local. Então, e para adiantar para vocês, a Rede Brasil do Pacto Global está buscando construir hubs regionais no Brasil, inclusive para a gente conseguir cada vez mais capilarizar a nossa atuação. Então, não ficar só focado no eixo do Sudeste ou Sul-Sudeste, que às vezes pelo escritório estar em São Paulo, acaba sendo o nosso foco, e também por várias empresas e indústrias estarem por aqui, acaba sendo o foco. Mas, inclusive, existe um objetivo de desenvolvimento sustentável, que é o de cidades, comunidades, então a gente também quer desenvolver isso está no nosso radar. A gente não acaba atuando projetos muito especificamente, a gente junta esses projetos com uma agenda maior que a gente tem. Então, no campo anticorrupção, a gente tem, falando de resíduos, a gente tem a ação coletiva, o Pacto Setorial de Integridade, de Limpeza Urbana, Resíduos Sólidos e Efluentes. E aí a gente reúne as empresas do setor para discutir integridade. Isso no meu campo. Quer falar também, Elisa? Para complementar a resposta, então, da Ana, a gente até apoia dar escalas em projetos locais, com algumas premissas, e aí de maneira geral, né? Desde que isso esteja focado no nosso público-alvo, que é o setor empresarial. Então, muitas vezes a gente é chamado para apoiar projetos em escolas, apesar da gente achar que é super importante e querer, né, que esses projetos aconteçam no âmbito do pacto, a gente não trabalha com projetos assim. Mas, partindo de novo da premissa de que o público-alvo é setor empresarial, de que o projeto está alinhado com a Agenda 2030, e se existe a possibilidade da gente apoiar dando escala, não necessariamente um apoio financeiro, mas um apoio de visibilidade ou de comunicação, um apoio institucional, a gente avalia. Então, eu peço que quem comentou, até desculpa, perdi o nome de quem foi o comentário, mas se quiser, tiver interesse, manda mais detalhes desse projeto, de como que ele é construído, enfim, e passa para a gente que a gente avalia se a gente tem condições de dar algum tipo de apoio. Tem uma pergunta da Mariane, agora Mariane Andrade. Ela não especificou para quem, então acho que é para todos nós. Como bem colocado, o conceito de corrupção é mais amplo do que estabelecido como crime de corrupção. Sim. A MP 910 de 2019, proposta que diz respeito à regularização fundiária, tem como relator um senador proprietário de grandes terras. Isso não seria um conflito de interesse em atuação de causa própria? Uma pergunta. Mariane, acho que vou te responder do que me cabe, depois passo a bola para o Renato também. E Elisa, também, se quiser complementar. Primeiro, sim, o conceito de corrupção é mais amplo do que estabelecido como crime. Eu acho que esse é um grande takeaway que a gente sai daqui hoje. Assim. Eu espero que todo mundo tenha compreendido isso. Não é só uma questão de pagamento de propina e suborno, não é uma questão que envolve influência indevida, é uma questão que envolve conflito de interesse, como você bem colocou. Em termos de conflito de interesse, o que é importante assim da literatura é que isso seja claro. Então, um senador que foi eleito democraticamente, ele está eleito. E aí ele pode propor as políticas que ele entenda que ele está respondendo aos interesses legítimos com os quais ele foi eleito. Então, acho que também barrar um senador de propor propostas não seria o caminho mais viável.
Agora, o que é importante é você ter a transparência em cima disso. Ou seja, a gente sabe que ele pode ter um interesse que esteja por trás, né? Que tenha, como o Renato mostrou na época que o financiamento privado era possível, tem um interesse que pode ser que esteja pressionando para isso. Não há um conflito de interesse em causa própria. Eu acho que cabe aí à sociedade civil fazer o trabalho dela de advocacy, de watchdog, de ficar em cima para, olha, isso para contrabalançar e dar transparência para essa proposta. Será que essa proposta está respondendo a um problema que é um problema real, ou será que essa proposta, na verdade, está respondendo ao interesse que é privado e ao interesse que não é público? Mas eu acho que a gente também não pode tem que tomar um cuidado com o debate anticorrupção para isso. Não é que, de repente, então, os senadores não podem fazer propostas. Ele foi democraticamente eleito, ele está cumprindo o papel dele. Renato, não sei se você quer falar também. Não, eu vou na mesma direção, né? Claro que tem um conflito de interesse potencial aí, né? Nesse caso, ou qualquer caso, onde você tem um relator de um projeto de lei relacionado ou a condições específicas dele, como proprietário de terras ou de empresas daquele setor, ou em função do financiamento de campanha, enfim. Então, você tem um potencial conflito de interesse, sim. A grande questão é essa, né? Isso está no debate público, as informações de quem é o senador, quem o financiou, de onde ele vem, apoiado por qual setor, com quem ele está se relacionando, né? Se a gente tivesse uma lei de lobby regulamentada, a gente saberia potencialmente com quem o senador, esse senador ou qualquer outro em qualquer lei, está se relacionando para compor o relatório dele sobre determinada medida. Quais interesses ele está ouvindo, escutando, quais setores ele está levando em consideração. E aí isso são elementos a mais para o debate, para vir ao debate público e a sociedade debater se aquele caminho está adequado, se é esse tipo de processo decisório que a gente quer e, como a Ana bem colocou, tentar contrabalancear isso na perspectiva do que parte da sociedade entende como melhor decisão. Bom, deixa eu ver se acho que tinha mais uma. O Fernando falou que tem várias barreiras, lobby para projetos de compostagem, principalmente porque resíduo orgânico representa 50% a 60% dos resíduos das cidades. Eu acho que outro aprendizado desse debate hoje e acho que trazendo já um pouquinho para o quarentena compacto em tempos de Covid-19, a importância de transparência na forma como as decisões são tomadas. Isso principalmente no que diz o setor privado, né? O Renato acabou de falar, a importância seria ter uma clareza maior em relação ao lobby no Brasil, para você saber quais são as agendas das pessoas e o que elas estão defendendo publicamente, né? O problema de você não ter uma regularização é que essas coisas são feitas no escuro, né? E a corrupção adora esse escuro, ela adora ser feita a portas fechadas, né? Ela é feita a portas fechadas, ela é feita para não ser descoberta. Então, se a gente não tem uma transparência de quem está defendendo o quê, quem está fazendo o quê, como que a decisão foi tomada, isso aumenta os riscos e o potencial de corrupção numa escala muito grande. Então, acho que a importância da transparência. Mas o Paulo está perguntando, né, como que poderia colaborar mais diretamente, deixou o e-mail, é isso. Eu acho que, como a Elisa bem colocou, se vocês têm um projeto que acham que pode ganhar escala, que se encontra nos pilares do Pacto Global, né, procurem a gente, escrevam para a gente que a gente avalie. Que a gente avalie como que a gente consegue entrar, se é um apoio, se é uma publicação, se é uma divulgação, acho que isso está claro. Falando que a MP é proposta pelo governo federal, não por um senador. A Mariane, né, falando que ela está instigando o debate. No entanto, ele é o relator da MP. Nesse caso, não poderíamos exigir como sociedade civil que a relatoria evitasse conflito de interesse? Digo como proposta para balancear esse problema. Eu acho que sim, Mariane. Eu acho que outra coisa desse debate é a importância da sociedade civil e a importância dessa pressão mesmo sobre como os processos decisórios estão sendo tomados. Então, quem que vai ser o relator desse processo? Na verdade, isso é um processo interno, né? Tanto da Câmara quanto do Senado para a escolha da relatoria. Mas uma pressão sobre isso é fundamental.
Tem uma pressão, a importância, acho que a gente nem falou aqui, mas o Renato trouxe vários artigos de jornais e de investigação, a importância de uma mídia ativa, a importância do jornalismo investigativo, sabe? A gente também precisa fortalecer isso para que a gente pegue essas decisões e traga a era público, sabe? Para que a gente traga isso para o debate público, que isso saia de um debate privado que a gente nem sabe aonde que está acontecendo. Uma pergunta da Alessandra. Como vocês analisam a transparência em tempo de coronavírus? Dada a recente restrição à lei de acesso à informação via medida provisória, que já foi suspensa pelo STF, mas demonstra um posicionamento do governo, como isso pode vir a impactar na questão de meio ambiente neste período excepcional? Acho que tem duas partes da sua resposta, eu acho que nós três podemos falar um pouquinho. Como vocês analisam a transparência em termos de coronavírus? O Pacto Global, a gente semana que vem vai ter um webinar, e aí já fazendo a propaganda, a gente vai ter uma série de webinars, né, da quarentena com o Pacto. Acho que esse é o primeiro deles, mas vão ter outros, até porque a gente está, a equipe toda em home office agora, sobre relacionando os 4 princípios do Pacto Global, meio ambiente, direitos humanos, trabalho e anticorrupção, com a pandemia global que a gente está vivendo hoje. E semana que vem vai ser exatamente para a gente discutir corrupção e coronavírus, e aí questões de transparência, questões como a transparência das decisões que eu estou falando, vão surgir. Então, eu vou deixar essa pergunta no ar para responder na semana que vem, já fica o convite. Mas, só para não te deixar completamente sem resposta, eu estou ressaltando toda a resposta que eu falo isso, a importância da transparência. Como a gente sabe que, como o Renato falou, de recursos quando são disponibilizados para eventos extremos, você precisa usar o recurso muito rápido, mas pelo menos você tem que dar transparência para essa decisão, você tem que falar quem que está sendo e você tem que construir mecanismos de monitoramento pós. Então, se você não conseguir fazer tudo no antes, porque o antes é tipo agora, então que pelo menos você consiga construir algum tipo de accountability depois, para olhar para isso. Mas acho que o Renato pode responder também, e Elisa depois ela pergunta como que impacta o meio ambiente nesse período. Bom, primeiro, né, em relação à restrição da Lei de Acesso à Informação que foi suspensa pelo STF, a gente considera bastante preocupante, né? Na verdade, no momento de crise de saúde, crise ambiental, é o momento em que as informações devem circular mais ainda, né? As informações públicas elas devem estar acessíveis, com qualidade, né? Tanto as informações de orientação para a população, mas também as desagregadas que permitam a gente, enquanto sociedade civil, fazer análises, cruzamentos. Então, isso é bem preocupante e acaba se estendendo, né? Com a justificativa de que o Estado ele tem que se concentrar em determinadas atividades, o que é verdade, mas você não pode suspender um direito a algo fundamental e, mais importante ainda, num contexto como esse. Nós lançamos, semana passada, um guia sobre contratações públicas, né, em situações emergenciais, justamente olhando para esse momento que a gente está vivendo. Então, ali tem algumas diretrizes, inclusive uma delas é sobre transparência, para que, sim, né, o Estado consiga responder rapidamente, porque é necessário, né, a construção de hospitais, a aquisição de hospitais de campanha, a aquisição de equipamentos de saúde, o apoio em assistência social, mas isso não pode se dar em detrimento dos mecanismos de controle e da transparência. Então, eu acho que isso é algo que a sociedade tem que estar bastante ativa, né, e bastante atenta. A gente vai ter um momento agora onde o Estado brasileiro, né, e vários governos do mundo estão tomando essa decisão de injetar recursos na economia, né, então colocar mais dinheiro para que o impacto da crise não seja tão grande na economia e na vida das pessoas, né. Então, esse dinheiro a mais que entra com um cenário de fragilização dos controles, ele é o caldo de crescimento da corrupção, né? Então, a gente tem que olhar com bastante atenção para isso. Na perspectiva ambiental é preocupante também, né? Porque a gente vai ter uma pressão ainda maior, né? Nós já estamos vivendo esse momento de aumento de pressão por flexibilização dos controles ambientais
E após uma crise econômica e social tão grande, a pressão ela voltará redobrada, né? Nos Estados Unidos, o processo de fragilização dos controles, a suspensão de normas, ela está acontecendo. No Brasil, que já vivia um processo bastante intenso relacionado a isso, a tendência é isso vir ainda com mais força. E, além disso, né, com essa injeção de recursos na economia, parte desses recursos talvez em obras de infraestrutura, que é uma forma que os estados usam, né, para fazer a economia reativar, a gente tem impactos associados também a essas atividades que potencialmente o Estado vai colocar uma energia a mais, né? Então, tudo isso acho que acende nossos sinais que já eram de alerta, né, mas agora ainda mais alertas em relação ao que pode vir na questão ambiental, né? E inclusive na transparência, né? Uma forma de você fragilizar o controle é você disponibilizando menos informação para a sociedade. A gente já viu essa tentativa em relação aos dados de desmatamento, né? Então, se eu questiono e deslegitimo o órgão que produz dados de desmatamento e, no limite, deixo de produzir esses dados, né, o que parecia ser a intenção, você impede que a sociedade e os órgãos de controle monitorem o desmatamento da Amazônia, por exemplo. Então, isso pode vir também associado a esse processo de fragilização dos controles ambientais, um ataque mais frontal à transparência ambiental. Então, acho que tudo isso exige de nós aí os sinais, alertas e uma ação em rede para fazer com que isso não aconteça, né? Bom, da minha parte, essa relação meio ambiente, transparência, acho que o Renato abordou bastante, de uma perspectiva mais generalista, que é um pouco mais né, a minha percepção. Acho que é um momento em que todos estamos tentando entender tudo isso, mas alguns aspectos eu acho que a gente já pode prever que podem ter impactos, né? Então, questão de saneamento, de água, essa alta demanda, o pessoal lavando, se Deus quiser, cada vez mais as mãos. Por outro lado, também, qual o impacto disso nas populações mais marginalizadas, que não têm acesso a essa água, esse saneamento, isso é um outro ponto. A questão de resíduos sólidos, né? O consumo de materiais descartáveis, para tentar conter a pandemia também pode aumentar bastante. E aí, da parte que é mais a minha especialidade, a questão de emissões atmosféricas, a gente tem visto muitos artigos que falam desse impacto, eu não vou dizer nem necessariamente positivo, porque a gente não pode dizer que é um resultado positivo quando isso vem motivado por uma questão tão séria quanto a Covid, mas um fato é que a qualidade do ar, por exemplo, em São Paulo está muito melhor, as emissões de gás de efeito estufa nesse período de curva mais acentuada de pandemia na China também caiu bastante essas emissões de gás de efeito estufa, e isso é possível que tenha um desdobramento e aí um impacto também na questão de mudança do clima. Não é um impacto especialmente do ponto de vista da mudança do clima, né? A qualidade do ar a gente consegue ver isso de uma maneira mais rápida. Mas de mudança do clima, esse processo ele é mais lento, né? A gente tem gás de efeito estufa com tempo de residência na atmosfera aí de 100 anos, aí aproximadamente, que a gente utiliza para fazer os cálculos. Então, não é uma resposta que a gente vai ver, talvez, de uma maneira tão rápida, né? A concentração de gás de efeito estufa na atmosfera, mas a gente vê a parte de emissões já caindo bastante. E aí, que nem a Ana comentou, fazendo já o meu merchan também, a gente conseguiu um grande especialista de clima para falar disso com a gente no dia 14. Então, a gente, dentro desse guarda-chuva aí de quarentena compacto, a gente também vai ter um webinar que vai falar de como a Covid está impactando o clima, ou quais são as perguntas que a gente vai levantar nesse momento. E quem vai falar com a gente é o Carlos Nobre, eu acho que todos aqui que trabalham com clima conhecem, ele é um grande nome nacional, então também convido vocês a estarem lá com a gente no dia 14. Antes só de eu fechar minha fala aqui, e talvez a gente ir para a última pergunta, eu acho, né? A gente já passou um pouco do tempo. Eu tô vendo que algumas pessoas estão saindo, então antes de sair de novo, só peço que deixem seu nome completo, sua instituição, e caso não tenham feito a inscrição, colocar o e-mail para poder receber os materiais, tá, gente? Quem não se inscreveu, não tem como mandar o e-mail depois com o material. Obrigada. Obrigada, Elisa. E acho que agora, só indo para a última pergunta, então, que é do Luiz Gustavo. Como a Rede Brasil do Pacto Global atua nas decisões governamentais frente ao meio ambiente e corrupção, e se há representantes da Rede Brasil no governo?
Obrigada pela pergunta, porque acho que nos permite também esclarecer isso. Assim, a Rede Brasil do Pacto Global não atua fazendo advocacy. Esse não é o guarda-chuva da nossa atuação. Nós somos parte, né, atuamos dentro somos o braço das Nações Unidas para o setor privado, fazendo esse diálogo mais forte e tentando promover os objetivos do desenvolvimento sustentável e os 10 princípios no setor privado. É isso que a gente faz. A Elisa ressaltou o que a gente faz em relação a clima, e acho que é importante dizer que clima é um tema central para o Pacto Global este ano, e por isso também que a gente está promovendo esses debates integrados. E a parte de anticorrupção a gente atua, como eu falei, fazendo ações coletivas. Nessas ações coletivas, lógico que quando nós lançamos o Pacto Setorial de Integridade, nós convidamos o setor público. Nas plataformas de ação, a gente traz o setor público também para apresentar dados, para poder falar. Nós temos um diálogo, mas a nossa atuação não é uma atuação de advocacy. A gente não tem representantes da Rede Brasil no governo. O máximo de interação que a gente faz, por exemplo, se tinha uma Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós participamos, inclusive, porque esse é o nosso cerne da nossa atuação, é promover os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nós temos um debate, conversamos com ministérios, com organizações, participam das nossas reuniões de plataforma, mas a gente não atua fazendo advocacy. Esse não está na nossa atuação. E aí, só para complementar a Ana, acho que para a grande maioria das pessoas que conhece o Pacto, ou até a atuação das Nações Unidas, mas eu acho importante frisar porque para algumas pessoas não é óbvio, né? Nós não somos partes do governo, né? Somos uma instituição internacional. Então, como a Ana falou, temos interação com o governo, a grande maioria das agências ONU, elas têm mais essa linha de atuação conjunta com os governos, mas o Pacto Global especificamente tem esse foco de trabalho com o setor empresarial. Em alguns momentos, de novo, como a Ana falou, a gente tem interações com alguns ministérios, com o governo federal, governos subnacionais, mas não é necessariamente nosso core business. Até porque existem momentos que por exemplo, algumas propostas de políticas públicas, elas podem ser positivas para alguns setores e não tão positivas para outros setores. A resposta, às vezes, não é tão clara. Então, em vez da gente se posicionar a favor de uma política de forma A ou B, a gente busca promover esse diálogo e esse debate entre nossos membros. Mas, via de regra, o que a gente defende é o que está na Agenda 2030. Esse é o nosso mote, esse é o nosso norte, e é assim que a gente tenta atuar. Não sei se ficou claro, mas não somos também funcionários públicos. Tem algumas pessoas... Não, eu acho, pode parecer óbvio, mas é legal colocar isso. Também não somos uma certificadora, não fazemos auditoria, não somos fiscalizadores, somos fomentadores de uma agenda positiva, a Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Felizmente, na verdade, nosso tempo já tinha acabado há um tempinho. A gente quis ficar aqui para fazer o debate com vocês. Muito obrigada para todo mundo que tirou aí uma parte da sua manhã desta quarta-feira, 1º de abril. É dia da mentira, mas não é mentira nada que a gente está falando aqui. É verdade esse bilhete. E muito obrigada para vocês. A gente vai disponibilizar os materiais, as apresentações. Muito obrigada, Renato, pelo convite. Acho que aprendemos bastante. Obrigada, Elisa, pela parceria. Espero que seja a primeira de muitas. Bom, é isso. Ótimo. Obrigado, gente. Valeu. Gente. Obrigada. É verdade esse webinar. Ana, põe só para o pessoal ver aí nossos contatos. Acho que todo mundo já tem. Tá, verdade. Comunicações, mas... Tá. E essa é uma pesquisa das Nações Unidas para construindo o futuro que queremos juntos, mas vai estar na apresentação. Quem quiser completar, ela é aberta, é uma pesquisa internacional para o mundo inteiro, dizer o que a gente precisa focar para construir a Agenda 2030. Mas esses são os nossos contatos, e como a Elisa falou, não custa ressaltar, eu sei que está todo mundo saindo, se você não fez inscrição, deixe seu e-mail, senão não tem como a gente mandar as apresentações. É isso, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, gente. Muito obrigada.